Bem-vindos a mais um TV Cine Dragão, programa da TVC em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Em sessões semanais, diretamente da Sala 2 do Cinema do Dragão Fundação Joaquim Nabuco, vamos exibir e compartilhar nossos pontos de vista sobre algumas das obras mais expressivas do cinema brasileiro e mundial. Na sessão de hoje, assistiremos ao filme O Terceiro Homem. Com o roteiro do romancista Graham Greene, que adaptou seu livro homônimo ao cinema, O Terceiro Homem conta a história de Holly Martins, um escritor americano fracassado que chega em Viena após o fim da Segunda Guerra Mundial em busca de emprego. Produzido no ano de 1949, o filme é dirigido pelo cineasta britânico Carol Reed, diretor de outros clássicos como Oliver e o Ídolo Caído. Inconformado com o fato, Holly decide investigar por conta própria a morte do amigo e se depara com vários mistérios envolvendo seu acidente. Falido e sem dinheiro, Holly vai em busca de Harry Lime, personagem vivido por Orson Welles, um antigo amigo de infância que havia lhe prometido um emprego na Europa, mas que, para sua surpresa, o protagonista descobre que Harry morreu sob circunstâncias misteriosas em um acidente de carro. E para discutir O Terceiro Homem e alguns outros traços do cinema noir, contamos hoje com a presença do realizador e pesquisador Daniel Felipe. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Pedro. Bom, para começar, O Terceiro Homem ele é um filme um pouco atípico, né, dentro da filmografia do gênero noir. Ele não se passa nos Estados Unidos, ele se passa na Europa. Por mais que ele traga vários dos traços de linguagem do gênero, ele se diferencia. Por que é isso? Sim. Vendo o filme, é possível encontrar essas características do noir, assim, elas estão bem presentes. Na iluminação, nesse contraste de luz e sombra, de uma história que gira em torno de um crime e tal. Mas justamente isso que você falou, dessa ambientação do filme na Europa e não nos Estados Unidos, é um grande diferencial, porque essa ambientação da cidade se faz muito presente no filme e ela é determinante no desenvolvimento dos personagens, assim. Porque o noir, ele emerge de um mundo de pós-guerra, de uma desconfiança que está presente nessas histórias, nesses personagens. E quando eles se tornam presentes nos Estados Unidos, nesses outros filmes mais icônicos do noir, na cidade de Los Angeles, na questão urbana dessa cidade, na desconfiança e tal, os personagens que tem com essa cidade, quando a gente vê O Terceiro Homem, justamente como se a gente voltasse para a raiz desses problemas, que é a guerra, que é a cidade destruída por essa guerra. Porque a Europa sentiu muito mais, né, o pós-guerra. E o filme também ele trata, às vezes, de um começo de uma guerra fria, né? Sim. A gente vê a cidade dividida em várias zonas de cada país, franceses, russos, americanos e tal. Todos eles dominando um pouco dessa cidade que está totalmente fragmentada. Nesse ponto da polícia que toma conta de cada parte, na cidade destruída, na paisagem da cidade destruída, assim. Eles se movimentam e correm e fogem pelas cidades escuras, pelos prédios destruídos, assim. Então, essa paisagem da guerra está bem presente e essas relações que emergem da guerra também estão bem presentes. Daniel, nos programas anteriores a gente se perguntou muito, na verdade, de onde é que surge o noir, né? E o que é que ele é, de fato. Se ele é um gênero do cinema ou se ele pode ser considerado muito mais um elemento de linguagem, assim, uma reunião de várias pequenas coisas que tornam o noir. Qual a tua opinião, assim? Tu vê ele mais como um gênero ou tu vê algo mais pontual, uma junção de várias outras coisas? Eu acho que a gente tem um imaginário já do noir, assim. Todos esses elementos que eu falei antes, da luz, dos personagens, da trama, do modo como isso se desenvolve, meio que criou um imaginário do noir. Eu acho que é um pouco difícil de definir, justamente pelo fato de que, quando esses filmes foram feitos, eles não tinham essa consciência de que era um gênero, assim. Muito se fala disso, assim. Esse termo foi dado a esses filmes posteriormente. Então, a gente consegue encontrar esses elementos em vários gêneros de filmes, assim. Um filme, por exemplo, como Crepúsculo dos Deuses, às vezes é colocado como noir. E ele é totalmente diferente do Terceiro Homem. Quer dizer, muito mais o retrato de uma época, assim, né? Muito mais um clima de desconfiança, né? E relações quebradas. E muitos dos traços de linguagem que estão em alguns cânones não estão em outros também, né? Como a narração em off, ou a própria presença da Femme Fatale. Não tá no Terceiro Homem essas duas
Eu acho até um pouco diferente essa relação da Femme Fatale no Terceiro Homem, assim. Ela é diferente de, por exemplo, do Pacto de Sangue do Billy Wilder. A construção do próprio personagem também masculino é diferente. Então, isso meio que se diferencia em alguns filmes. Então, não é... É um gênero, é um estilo, é uma atmosfera. Eu acho que é mais entender como um imaginário, assim, de uma época, como tu falou, de um mundo que está também sendo construído, assim, é o produto de um resultado de uma guerra. Essa perca de inocência também se dá na forma do filme, né? Não só nas histórias, mas de como a forma do filme, de como o espectador daquela época já estava, enfim, querendo ver outras coisas, né? Outros tipos de narrativa, alguma coisa um pouco mais arriscada ali de câmera, né? Alguma coisa que desse uma sensação para ele de imersão, né? Queria que tu falasse um pouco de como o Terceiro Homem contribuiu para essa quebra de forma, né? Também. Eu acho que principalmente essa questão da fotografia, eu acho que é bem impactante no filme, assim. O uso que ele faz, o uso que o diretor faz das sombras e da luz, assim, dos próprios enquadramentos, que não são enquadramentos normais ou usuais. Eu acho que a presença até do Orson Welles no filme é bem sintomática, assim, de uma influência também. E acho que também uma questão disso que tu falou da inocência, eu acho que está bem presente no próprio personagem do Holly mesmo, assim, na própria relação do Holly e do Harry, assim, como esses dois americanos. Assim. Eu acho que o Holly chega naquela cidade ainda meio ingênuo e ainda meio sem saber o que como é que é esse lugar da Europa, assim. E ele vai perdendo a inocência. Ao passo que a narrativa avança, Sim. né, que ele vai escutando os relatos dos amigos, ele vai descobrindo quem que era realmente o Harry, há uma perda de inocência, né? Sim, acho que a própria cena do parque de diversões lá, em que eles dois conversam e é uma troca, assim, é uma espécie de lembrança e um reencontro dos dois que se dá finalmente ali, de duas pessoas que se conhecem há muito tempo e que estão totalmente mudadas por aquele evento. E tem uma terceira pessoa que está, enfim, enxergando aquilo tudo de fora, né, mas ao mesmo tempo super envolvida. Tá, Daniel, segura um pouco aí. A gente vai dar um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Este programa é feito em parceria com o Cinema do Dragão, Fundação Joaquim Nabuco. Para mais informações, acesse o Facebook e o Instagram. Estamos de volta com o TV Cine, com o Daniel. Bom, acho que a gente podia falar um pouco sobre a narrativa do filme mesmo, né? E sobre as atuações. A narrativa do filme é muito interessante, o modo como... É um roteiro meio labiríntico, assim. E acho que isso é bem utilizado na construção do próprio personagem, que é um personagem do Holly, que chega em Viena, né? E aí a gente... É um filme de descobertas, assim. Um filme de perca de inocência desse personagem que chega nessa cidade, eu acho, assim. E aí, o modo como ele é construído... pela desconfiança de um fato, de um crime e das descobertas que vão se seguindo por essa desconfiança, vão entrando meio num labirinto assim, de fatos que ele vai descobrindo e isso vai mudando a percepção dele ao longo do filme. Então, isso está na atuação também. Uma atuação que encarna essa descoberta no personagem, assim. Inclusive, uma grande atuação do Orson Welles, né, que aparece pouco no filme. Orson Welles que já dirigiu alguns filmes no ar também, né, dirigiu A Dama de Xangai, que é um dos cânones, né, dirigiu A Marca da Maldade também. Uhum. Eu acho que o Welles é muito... Ele dá o protagonismo a esse anti-herói, assim, o modo como ele atua. Esse modo meio cínico e meio carismático que ele dá pra essa figura do mal, assim,
Ele é um personagem que encara esse mal, assim. Ele é o típico, o anti-herói do noir, né? Que não é exatamente um vilão, mas ele não é um herói tradicional. Sim, né? sim. E essa diferença entre os dois personagens é bem interessante, do Holly e do Harry. E isso está na atuação também, assim. Esse carisma do malvado, difere do mocinho, assim. E esse mocinho que vai se tornando menos ingênuo ao longo do filme, mas fica percebendo mais essa nova realidade, assim, esse novo ambiente também. E essa perda de inocência, ela tem a ver também com a relação dele com a Femme Fatale no filme, né? Que é ex-namorada do Harry, que é o amigo dele que morre. Acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso também. Se cria uma relação de interesse, né? Sobre a figura dela. Mas eu acho que, de alguma forma, o modo como a Anna tá no filme difere um pouco até dessa Femme Fatale mais clássica. É verdade, ela tem uma coisa diferente, né? Porque nos outros filmes, assim, sei lá, a Lauren Bacall e o Humphrey Bogart, eu acho que é uma relação bem mais, onde esse interesse tá bem mais presente. Eu acho que nela a gente consegue perceber que existe algo ainda de um amor, assim, que ela ainda tem por essa figura que mesmo não sendo boa, ou não sendo normalmente boa, assim, ela guarda um pouco disso. E eu acho que o Holly vai também perder essa inocência quando ele tem esse desejo também por ela. Mas é sempre um desejo meio mais velado, assim, é mais a relação que eles dois têm, porque ele ainda respeita um pouco o amigo, assim. E a partir do momento que ele vai entendendo o que aconteceu, isso vai mudando também. E acho que é isso. Essa relação dela é diferente um pouco dos outros filmes. Até o próprio modo que ela tá no filme, o figurino ou a maquiagem é diferente, eu acho. Assim. Daniel, obrigado pela tua presença. Teu ponto de vista é bem interessante sobre o filme. Quem tá em casa certamente também vai se encantar por O Terceiro Homem, de Carol Reed. Boa sessão.